Olá pessoal, dando continuidade aí à nossa videoaula de instrumentos de medição, vamos resolver o exercício do vídeo anterior e depois falaremos sobre micrômetro. Então, vamos lá? Na figura ao lado, vemos a representação simplificada da escala fixa e do nônio de um paquímetro com resolução de 1/10 de milímetro. Assinale a alternativa que corresponde à medida mostrada nesta imagem, considerando o traço do nônio marcado. Alternativa A, 13,4 mm. Alternativa B, 13,5 mm. Alternativa C, 13,1 mm. Alternativa D, 12,4 mm. Alternativa E, 12,7 mm. Vamos à resolução. Primeiramente, vamos verificar quantos traços da escala fixa ultrapassou o zero do nônio. Neste caso, vimos que ultrapassou 13 milímetros na escala fixa. Agora vamos ver o nônio, qual o traço coincidente com a escala fixa. Neste caso, o traço coincidente é o quinto traço. Se cada traço equivale a 1/10 de milímetro, 5 traços equivale a 5/10 de milímetro. Somando a medida da escala fixa com a do nônio, temos a leitura final 13,5 milímetros, que neste caso é a alternativa B. Agora, vamos ver um pouco sobre micrômetro, que tem como característica uma precisão bem melhor do que a do paquímetro. Vamos ver? O micrômetro é um instrumento para medidas lineares, utilizado quando requer uma precisão acima da possibilitada com o paquímetro e é aplicado com resolução entre 1/100º de milímetro e 1/1000º de milímetro. Funciona por um parafuso micrométrico, que tem passo igual a 0,5 milímetros. Muito mais preciso que o paquímetro. E foi inventado na França por Jean-Louis Palmer. A medição do micrômetro baseia-se no sistema porca-parafuso, no qual o parafuso avança ou retrocede na porca à medida em que é girado em um sentido ou noutro em relação à porca. Na figura, vemos o micrômetro inventado por Palmer em 1848. Os principais componentes de um micrômetro são o arco, onde no arco também encontramos a bainha, o isolante térmico, que tem a função de isolar a passagem de calor da mão do operador para o instrumento, e neste isolante térmico existem também as marcações da precisão do equipamento e da capacidade. Neste caso apresentado, a capacidade é de 0 a 25 milímetros e a precisão é de 1/100º de milímetro. Fuso micrométrico, faces de medição, porca de ajuste, que serve para eliminar a folga entre o tambor e o fuso micrométrico, o tambor, que é dividido em 50 partes, a catraca, que é onde se faz o encosto do fuso com a peça a ser dimensionada, e a trava, que serve para fixar a medida da leitura. Alguns micrômetros caracterizam pela capacidade de 25 em 25 milímetros até chegar na maior capacidade, que é 2 metros. A resolução, que é de 1/100º de milímetro e 1/1000º de milímetro,
chamamos de micrômetro milesimal o micrômetro com resolução de 1/1000 de milímetro e chamamos de micrômetro centesimal o micrômetro com resolução de 1/100 de milímetro. A aplicação do micrômetro se caracteriza pelo tipo que está sendo usado. No caso, existem aplicações de chapas e quadros, micrômetro de profundidade, micrômetro para medir roscas externas, micrômetro para medir roscas internas e micrômetros de discos para medição de módulos de engrenagem. O funcionamento do micrômetro baseia-se no deslocamento axial de um parafuso micrométrico com passo de alta precisão. A circunferência da rosca do tambor é dividida em 50 partes iguais, possibilitando leituras de 1/100 de milímetro. Na figura, vemos que, neste exemplo, o micrômetro é um micrômetro milesimal, pois ele contém na bainha divisões do nônio que vão de 0,1 milésimos até 9 milésimos. Procedimento para a medição. Antes de mais nada, temos que limpar as faces do encosto do micrômetro. Depois, verificamos o zero do micrômetro. Com as duas faces de medições encostadas, a leitura no micrômetro deve ser zero. Caso contrário, teremos que zerar o micrômetro ou dar o desconto nas demais leituras. Distancie as faces de forma a caber o material a ser medido com folga. Coloque o material a ser medido entre as faces, encostando a peça na face fixa. Gire a catraca até que a face móvel encoste no material a ser medido e fazemos a leitura no micrômetro. A leitura deve ser feita da seguinte forma. No exemplo, vemos a leitura de um micrômetro com resolução de 1/100 de milímetro. Primeiramente, vamos verificar quantos traços foram ultrapassados pelo tambor na bainha. Neste exemplo, verificamos que foram ultrapassados 17 milímetros da bainha e mais 0,5 de milímetro, correspondente aos traços do meio da bainha. E por último, verificamos que o traço coincidente do tambor com a linha longitudinal corresponde a 32 centésimos de milímetro. Somando todos estes valores, temos uma leitura final de 17,82 milímetros. Neste slide, vemos exemplificado um micrômetro milesimal, que tem resolução de 1 milésimo de milímetro. Vamos verificar quantos traços em milímetros foi ultrapassado pelo tambor. Neste caso, vimos que foi ultrapassado pelo tambor 20 milímetros na bainha e mais 5 décimos correspondente ao meio milímetro da bainha. No tambor, o traço coincidente com a linha longitudinal ultrapassou 11 centésimos de milímetro. E no nônio, o valor coincidente com o tambor é de 8 milésimos de milímetro. Somando-se todos os valores, temos uma leitura final de 20,618 milésimos de milímetro. Agora, para reforçar o conteúdo, vamos resolver este exercício. Vamos lá? Na imagem ao lado é apresentada a ilustração de um micrômetro com resolução de 1 milésimo de milímetro. De acordo com o apresentado,
e considerando o traço do nônio marcado, a leitura representa o valor. Alternativa A, 4,250 mm. Alternativa B, 5,250 mm. Alternativa C, 5,263 mm. Alternativa D, 5,523 mm. Alternativa E, 5,573 mm. Primeiramente, vamos observar na figura o quanto ultrapassou na bainha a linha do tambor. Reparem que neste caso ultrapassou 5 milímetros. Então vamos marcar este valor. Agora vamos verificar qual o traço coincidente do tambor com a linha longitudinal. Neste caso, o tambor ultrapassou o valor de 26 centésimos de milímetro. Vamos marcar. Agora vamos verificar no nônio qual traço coincidiu com a linha do tambor. Neste caso, o nônio marca o traço 3 milésimos de milímetro. Somando-se o valor da bainha, do tambor e do nônio, temos a leitura final de 5,263 milímetros, que corresponde à alternativa C. É isso, pessoal. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as novas informações sobre publicações e, se quiserem que eu faça algum vídeo, deixe marcado lá nos comentários que verei. Obrigado e até a próxima!